gravitava em sua direção. Então eu pessoalmente honro esse homem em seu dom multifacetado, altamente ungido. Sou cristão há muito tempo. Conheci muitas pessoas verdadeiramente abençoadas com unções variadas e dons espirituais. Mas a unção aqui é uma unção realmente muito especial. Nós amamos isso. Isso nos faz seguir com afinco. É por isso que estamos todos aqui, vindos de diferentes nações e cidades. Eu realmente não acho que você tenha vindo por outro motivo, além de ser impactado e ouvir esse grande homem de Deus ensinar a palavra. E, olha, você pode ouvi-lo por horas e horas, enquanto ele ensina a palavra. E nós somos tão privilegiados nesta manhã. Se você não esteve aqui de manhã, tivemos 2 sessões poderosas, onde inicialmente tivemos o Bispo Doug ministrando aqui, porque nosso convidado se atrasou. E então tivemos uma dobradinha no início da tarde. E o presidente, chefe de Estado, esteve aqui oficialmente inaugurando este prédio. E nós sentimos isso. Quando você é visitado pelo chefe de Estado, você sabe que isso significa algo. Ele é muito importante. Ele não faz visitas à toa. Dá para perceber pelos preparativos. Eu tive. Você tem todos os detalhes de segurança com antecedência, mês antes. Tivemos que responder a muitas perguntas, mas aqui estamos. Que cerimônia, abertura, a dedicatória. Acho que o local por onde olho passou algum lugar aqui. Talvez se eu permanecer sobre ele, minha unção aumente. Foi aqui, bispo, inverno, redondo, rodear, sobre aqui. Ele continua dizendo aqui e ali, por aqui, por ali. Que dedicação! E depois a abertura das placas. Mamãe, qual é a pronúncia correta? Preto, não é? Certo, black. Uma pelo presidente, a outra pelos nossos convidados aqui. Bispo de Contas. Contas. A outra foi a abertura oficial. Acredito que aqueles que estiveram aqui puderam ver pela tela aqui. Que dia! Para mim, a pressão diminuiu. É preciso muito preparo para 2 pessoas grandes. Porque você pode ser reprovado no exame. Experimente você mesmo. Seu 10 está chegando. Não é fácil preparar a vinda desses 2 homens. Nunca é fácil. Agradecemos a Deus sermos livres. Livre, vós. Eu não estava tão livre como sempre pela manhã. Verificando todos que cometeriam erro, pulariam no presidente, abraçariam, beijariam. Desastre! Você pode ver que ele está fortemente protegido lá. Mas graças a Deus estamos livres para morrer. Juntem todas as suas mãos para esta mesmice de sempre. Ei, que pressão! Mas agradecemos a Deus por estarmos aqui hoje com o Bispo Doug. Podemos ser como porcos na lama e simplesmente rolar hoje e nos divertir. Mas agradecemos hoje ao chefe de Estado por dedicar seu tempo para vir até nós. E vamos dar-lhe algo oferecendo uma ausência juntos. Aleluia! Antes de conhecermos o Bispo Doug, esta igreja era pequena. Encorajo vocês. Estamos planejando levar um planelor de Paragana em agosto deste ano. Um mínimo de 300 massas. Quando contratamos 65 pastores, disseram que aceitaram mais. Então eu consegui. Eu tive a luta santa. Então eu quero esse número. Fim pastor banando Lighthouse, 68 ou 69. Então eu disse que você pegou entre 102. Agora você vê que isso já é um problema para mim. Ok.
Só preciso melhorar esse jogo e garantir que carrego 300. Então, vocês pastores, convidamos pastores jovens. Vejo muitos deles, porque eu disse que vocês devem vir e receber a palavra aqui de diferentes denominações. Agradecemos por terem vindo, alguns daqui, outros de longe. Obrigado por terem vindo. 3 escrituras, por favor, de pé. Primeira, Romanos 1, versículo 11. Por favor, só 3. Antes de apresentarmos nossos convidados, antes de conhecermos o Bispo Doug, nossa igreja era. Mais crescimento ocorreu pela transmissão e associação. Não tivemos muitos filhos como temos nessa associação. Também não tínhamos edifícios. Edifícios. Inauguramos um prédio em Renurg. Siga. Apenas siga. Então, se você é jovem, por favor, vamos para Gana. Seja você da nossa igreja ou não, vamos para Gana ou então nem fale comigo. Essa é a condição. Vamos para Gana em agosto. Vamos lá receber para que nossas igrejas cresçam. Não é certo que apenas algumas igrejas cresçam em uma cidade. Precisamos de todas as igrejas crescendo e todas as denominações. Acho que encontramos um poço onde tudo está preparado. E o poço está em Acra e está em Gana. Todos os meus colegas do Conselho do Jesus que cura concordarão comigo. Não é verdade? Sim, é por isso que vamos lá todo ano. Obrigado! Anseio vê-los, para que eu possa compartilhar com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. É essa impartição. Seja através do ensino da palavra, ou do ensino da palavra, ou apenas do homem olhando para você e você dizendo amém, algo salta dele que veio de Deus para você. E isso pode transformar o seu ministério e você nunca mais será o mesmo. Eu nem consigo contar o número de prédios quando o Bispo Doug está aqui. Você ouve a menção de 1000. Eu estou longe desses números, mas estamos indo na direção certa. Eu vejo você indo na direção certa nos próximos anos. Muito obrigado por ter vindo. Você está aqui desde quinta-feira. Queremos bem dizer adeus por você. Hoje temos a honra de receber um dos melhores dons do corpo de Cristo. Ele não vem sozinho hoje. Sim. O clube, o preto, a bandeja, está aqui. Onde? Vamos dar a ele antes que ele pegue. Pronto, por favor, adquira agora mesmo. Obrigado. Você consegue correr rápido? Demorando um minuto? Está aqui. Vós, segure aí. Ok. Somos abençoados por termos esse presente especial. Venha, mamãe, venha. Devo, por favor, você pode entregar a árvore preta. Uau! Tem alguma coisa? Sim. Ao Bispo Doug e à Irmã Episcopal Learte Mil. Nós somos. Não sei, estamos eufóricos. Estamos sem palavras. Somos muito gratos pelo que você significa para nós em nossas vidas, pelo que você nos transmitiu, como você nos impactou. E eu acredito que este prédio existe em grande parte por causa de quem você é para nós, como você nos influenciou e o que você fez. E a dedicação do templo esta manhã foi simplesmente extraordinária, foi fenomenal. E, por isso, queremos que você se lembre deste dia. E temos esta bandeja de prata em um pedestal que gostaríamos de lhe entregar. E nela está escrito, em sincero agradecimento por oficiar na abertura oficial e dedicação da Harvest House International Cantor Certo Bulawayo, Zimbábue, 15 de dezembro de 2024. Muito obrigado. Que Deus te abençoe.
Obrigado! Vamos aplaudir esse presente para o reino, para o corpo de Cristo. Bispo Doug, estamos prontos para recebê-lo. Por favor, permaneçam de pé. Vamos unir nossas mãos em homenagem ao Bispo Dixon. Obrigado! Aleluia! Uau, que bênção! Vamos rezar. Pai, muito obrigado por esta noite e obrigado pelo que o Senhor está fazendo, pelo que o Senhor fez. Estamos orando por sua bênção especial no curto tempo que temos juntos esta noite. Para que você nos abençoe com grandes e maravilhosas e preciosas coisas do reino do Espírito. Faça a tua vontade, Senhor, faça a tua vontade. Todos levantem as mãos e peçam a Deus, faça a tua vontade. Na minha vida, ore agora por um momento. Ó Jesus, obrigado. Ó aleluia, Espírito Santo, obrigado, obrigado. Ore, Deus, abra meus olhos, abra meu coração. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero te servir. Eu quero ser teu servo. Eu quero andar na tua graça e no teu domingo. Ajuda-me. Espírito Santo, toca-me profundamente. Espírito Santo, abençoe-me abundantemente. Ó meu querido e amado Espírito Santo, ó muito obrigado, 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 meu Senhor, meu Deus. Se puderes nos ajudar a crer firmemente no Espírito Santo, no teu imenso poder, na tua infinita graça. Obrigado, Jesus, pela sua bondade. Nós amamos você. Nós te louvamos. Banando 7, Ramandalaba, Chatogo, Ramandalaba Manda. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, por favor. Aleluia! Quero expressar minha sincera gratidão ao Bispo Colin e a ti e a sua querida esposa por essa grande honra que me foi concedida de estar aqui presente. ILT, Break-T igual 0,5S e GT, de pregar a palavra, de compartilhar a mensagem e de fazer parte de uma grande obra que está sendo realizada sob a unção que já está presente aqui. Aleluia! Também tem sido uma jornada verdadeiramente grandiosa e um privilégio absolutamente maravilhoso e inestimável fazer parte deste ministério tão significativo e ver as grandes e impactantes coisas que aconteceram desde o primeiro dia em que cheguei. Quando era um inverno rigoroso no estádio e praticamente todo mundo estava agasalhado com um cobertor quente para se proteger do frio intenso. Nunca estive numa igreja onde todo mundo um cobertor estavam cobertos. Eu te digo, foi o culto mais frio da minha vida. E foi mesmo. Eu nunca soube que havia algum lugar frio na África, porque em todo lugar da África nunca fez frio. Mas eu nunca tinha ido ao sul da África no inverno. Mas foi uma introdução incrível e estou muito animado com o que o Senhor tem feito. É inacreditável.
E eu acho que vocês deveriam aplaudir por um sucesso tão inacreditável. Existem poucos lugares no mundo que são tão grandes quanto este. Sim. Existem poucos lugares tão grandes quanto este e a igreja. E a igreja, você sabe, ela realmente ocupa o espaço que criamos. Existem pouquíssimas igrejas assim. Há muitos números por aí, mas muita gente não tem números reais de pessoas. Então, é uma grande bênção ver-te estar em uma das maiores igrejas do mundo. Amém. Então, hoje à noite eu vou compartilhar uma mensagem bem curta, mas muito significativa. E quero que você preste toda a sua atenção. Acredito profundamente que você vai ter uma transmissão poderosa e transformadora que irá impactar sua vida de forma positiva. Amém. Essa água aqui é minha? Ok. Agora a questão é, quando a unção começa? Quero falar sobre o que chamo de uma nova unção, para ser mais específico, sobre o momento em que unção se manifesta de forma renovada e poderosa em nossas vidas e como impacta a nossa jornada espiritual. Tudo bem. Agora, o que significa quando a unção é nova? Quantos aqui já fritaram um ovo com óleo velho e com óleo novo? Sabe, um dia alguém fritou um ovo para mim e eu senti que estava comendo peixe, porque o ovo estava com gosto de peixe. Acho que o óleo que estava lá já tinha sido usado para fritar peixe e depois para fritar ovo. Então isso é uma ova de peixe. Uau! Então o óleo pode ser novo, pode ser velho. Tudo bem. E quando há unção em uma vida nova, há algumas coisas que devemos observar. Amém. Agora, deixe-me começar abrindo com vocês o capítulo 8 de Lucas. E eu quero que você veja o poder da unção. E eles chegaram ao país das reuniões. Versículo 26. Uma nova unção. Chegaram à terra da reunião, que fica de fronte da Galileia. E, quando ele saiu para a terra, saiu-lhe ao encontro. Vindo da cidade, um homem possesso de demônio há muito tempo. Há algumas pessoas que têm demônios há muito tempo. E isso afetou suas personalidades. Ele teve demônios por muito tempo. H1. Isso afetou sua personalidade. O principal e o maior problema é que não somos capazes de saber exatamente como os demônios realmente de fato afetam o comportamento das pessoas. Que na psiquiatria, a doença mental, que é considerada a doença mental definitiva, a mais complexa e debilitante, a esquizofrenia, apresenta uma vasta gama de sintomas característicos e muitas vezes incapacitantes. 5 sintomas cardinais. Todos digam 5. Se você ouvir com atenção, isso ajudará você a entender a doença mental.
Os 5 principais sintomas são delírios e alucinações. ILT break igual a 0,5 SIGT. Então, você também tem fala e pensamento desorganizados. E então comportamento desorganizado. E o último é o que chamamos de sintomas negativos ou abstinência. A pessoa se afasta da sociedade. Estou quase terminando de pregar. Então apenas ouça. Os demônios que estavam lá há muito tempo causaram um dos sintomas da doença psiquiátrica. E esse é o comportamento desorganizado. Esse comportamento é inadequado. Não é nem um pouco apropriado tirar a roupa ali, exatamente como ele estava fazendo naquele exato momento. Então esse é um dos 5 principais. Você precisa ter pelo menos 2 sintomas para diagnosticar a doença. Estão comigo? Com doença mental, você não consegue. Não existe exame de laboratório. Você tem que olhar para a pessoa e ouvir. E aí você faz o diagnóstico. Então o psiquiatra, olhando para você, vai escrever o diagnóstico. Eles só te observam, te escutam e ouvem as histórias das coisas que você faz. Então eles escrevem o diagnóstico. Não existe exame de sangue, não tem raio-x, não tem ressonância magnética, não tem nada disso. É só ouvindo você e te observando. Ele tira a roupa no meio da sessão. Sério? Não habita em nenhuma casa, não pertence a nenhuma igreja. Nossa, ele não. Não fica muito tempo em lugar nenhum. Sim, olhe para isso. Mas nos túmulos. Sim, ele realmente escolhe o deserto e um lugar muito ruim para ficar. Um homem com demônios. Demônios 2 anos melhor que demônios 10 anos. Eri, por que os demônios chegam sempre em um momento específico? Às vezes, certos eventos desencadeiam doenças mentais, às vezes uma crise, um problema de grande estresse que aparece e então a pessoa muda, e aí as coisas acontecem. Ou uma grande cabeça, uma grande rachadura na sua alma. Veja, por que os demônios entram pelas brechas do seu corpo? Você sabia disso? Ah, você não sabia disso? Através dos olhos. O que sai pelos olhos? As coisas que você está vendo, as pornografias e tudo mais. Sim, através dos olhos. – 70%. Não sei falar muito porque parece que isso torna bom. Cristo, 70% cristãos. É um problema para nós, os olhos. O que você vê e depois o que você ouve. A fé vem pelo ouvir, e todas as coisas negativas, as calúnias, os boatos, as histórias, as fofocas, as acusações, os demônios deles estão entrando pelos seus ouvidos. Qual é o próximo buraco? Seu nariz? Seu nariz. O próximo buraco. A Covid entrou pelo nariz. Todos os demônios da morte que mataram milhões, eles entraram pelo nariz? Sim, todos os buracos. Você mencionou o buraco. Eu vou te contar. Os demônios que vêm através do seu ovo. Eu realmente acho que vou para Moçambique agora. Na boca, sim. Muitas doenças vêm do que você come.
Sim, quando falavam sobre carne vermelha. Carne vermelha, sim. Certa vez, eles divulgaram um estudo detalhado sobre uma grande porcentagem de câncer proveniente do consumo de carne vermelha e que até 60% dos casos de câncer de mama poderiam ser prevenidos pela significativa redução de peso. Sim, sabe, uma vez eu estava na América com um dos meus pastores que é médico. Você estará lá em breve. Você estará lá em breve. E eu perguntei a ele de onde vinha o câncer que você tanto sofria. E ele disse que é a carne. Ele me contou. Estou lhe contando que ele me disse. Não fique bravo comigo, por favor. Sim, ele disse que é a carne. Sim. Então, essa é a boca e esse é o próximo buraco. Este, o próximo. E então, para onde mesmo? Então para baixo. Há alguns buracos bem ali, alguns buracos grandes e visíveis. A Bíblia diz que a Babilônia, em Apocalipse 18, se tornou o refúgio e a gaiola de toda a cama imunda e espíritos malignos que vieram através da fornicação. Sim, sim, ela faz com que espíritos malignos entrem fisicamente e transformem as pessoas. E depois as costas. Outra mudança na personalidade. Sim, mas um dos maiores e menores lugares por onde os demônios realmente entram é quando você está muito magoado. Quando você se sente ofendido, quando algo acontece que te machuca, é uma ruptura. Veja, uma ofensa é como uma quebra na sua alma espiritual ou emocional. Como talvez neste programa, talvez você não tenha sido honrado ou lembrado e ninguém te agradeceu. Ou você foi agradecido, mas não o suficiente. Você entende o que eu estou dizendo? E aí isso te machuca. Você foi reconhecido na segunda sala ou terceiro setor. E isso realmente te machuca. Onde foi que eu estava recentemente? O homem ficou tão ofendido que veio se apresentar e ele estava na lista de regras. Sim, quero dizer, você pode realmente imaginar a raiva e o ódio. Sim, que esse homem desenvolveu por nós. Sim, então, demônios entram através de feridas. É algo que causa outra brecha, outro buraco. Como quando você faz um corte, um buraco. Então, quando você é cortado, aí você vê germes entrando e eles ficam inchados e tudo mais. Então é isso que estou dizendo, que além dos buracos já existentes, o buraco dos olhos, do nariz, dos ouvidos, da boca e dos buracos inferiores, existem outros novos buracos que são criados por cortes. Um novo buraco é criado por um corte. Entenda que há uma brecha em você.
E por essa brecha na sua pele, as coisas entram. Sim, e causam muitos problemas de saúde. Então, tome cuidado. Sabe, uma vez que você está neste mundo, você vai ter cortes. Minha mãe costumava contar os cortes e as cicatrizes em mim e na minha irmã. Sim, a gente tem que ter. Você tem esse machucado e ela tem aquele, sabe? Éramos dois juntos antes que a raiva chegasse. Então estamos sempre brigando e correndo. A gente se corta. Posso te mostrar diferentes cortes de diferentes ângulos. Cair, correr, pular é normal neste mundo. Se você faz parte deste mundo, um dia você vai estar nele. Sim, um dia você vai estar aqui. Até o espírito do assassinato entra nas pessoas pelo ar e elas realmente estão magoadas com alguma coisa. Então, quando você está a serviço do Senhor, quando está no coral, talvez você esteja no coral. Santo, lindamente, Xanda. Xanda, canta tão bonito. A gente não disse obrigado, Xanda, pela sua linda canção. Obrigado. Esquecemos completamente de mencionar o seu nome e agora a Chalvando está realmente brava. Pergunte ao seu vizinho mais próximo. Você acha que o Vando está absolutamente certo? Vamos continuar, sim? Volte para a Escritura Sagrada. Isso, na verdade, era só um breve parêntese. Eu só estava tentando mostrar como Jesus transmitiu o versículo 28 de uma forma muito clara. Mas quando ele viu Jesus, imediatamente gritou com uma voz muito alta e clara. Entendeu? Quero que você saiba que a impartição acontece no âmbito do Espírito, até mesmo ao ver o ungido. Sim. Pode ser que ele nem ponha as mãos sobre você. Pode ser que ele nem chegue a impor as mãos sobre você. Então, não fique preso a isso. Eles têm que impor as mãos sobre mim e me ungir. Quando ele viu Jesus, foi o suficiente. Ele começou a gritar. Sim, ele viu Jesus. Olha só, e ele gritou. Em Atos 8:5, Felipe desceu a Samaria e pregou Cristo para eles. E muitos prestavam atenção às coisas que ele via e ouvia e aos sinais que fazia. Atos de 5-8. Um espírito imundo, clamando em alta voz, saía de muitos que estavam possuídos por eles. Atos 8, 5-8. Espíritos malignos incríveis saindo das pessoas e gritando durante a ministração de Filipe. Mas neste caso, só de ver Jesus, só de ver o ungido, só esse, vendo. Receba o ungido em nome de Jesus. Amém. Amém. Em outra ocasião, a Bíblia diz que quando o Espírito viu, ele o rasgou. Sim, então veja, só de ver o Espírito está em você. E veja, quando o Espírito viu, e ele ensinou, e ele se sentiu se debatendo. Confira na King James, e ele caiu na lama, pois ele havia ordenado. Não, mais um. Esse é o menino com epilepsia. Sim, não é esse versículo. Outro milagre, quando Jesus desceu da montanha, Marcos 9, 20. Sim, Marcos 9, 20. Estou dizendo isso agora mesmo. Você está recebendo uma transmissão agora. Amém. Marcos capítulo 9. E trouxeram-me até ele. E eles fizeram o que trouxeram até ele. E quando ele o viu, eu não sei se você está entendendo o que é isso. Eu vi ele e eu vi ele. Quando ele o viu, imediatamente o espírito rasgou.
E ele caiu no chão e se contorceu. Cantou quer dizer rolou. Então, ao ver ungido, só de ver, por isso, às vezes, seu espírito salta. Quando Maria viu sua prima, o bebê saltou. Eu acredito que isso é uma grande impartição para você. Já está acontecendo. Amém. Levante sua mão e diga: eu te agradeço, Jesus, pelo teu amor por mim, pelo poder da unção sobre a minha vida. Eu recebo cada domingo, eu recebo toda impartição, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Tudo bem. Agora, eu quero que você, por favor, abra comigo a sua Bíblia Sagrada no livro de Salmos, especificamente no capítulo 133, para nossa meditação. E eu espero compartilhar com você esta poderosa nova unção que está se manifestando, para que você também possa ser abençoado. Está tudo bem? Acredito que deve ser. Esta toalha está conectada a mim. Pertence a mim. HO pregando para. ILT, Drake time igual 0.5S e GT, uau. Há coisas novas que aprendemos todos os dias. Salmo 133. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, e sobre a gola das suas vestes. Amém. Agora, é como o orvalho do Hermon, e como o orvalho que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção, a vida para sempre. Agora, nesta escritura sagrada, vemos que a unção é como a unidade perfeita. A unção é verdadeiramente como a unidade, especialmente quando a unção divina está agindo de forma poderosa. A unção tem a capacidade intrínseca de criar uma profunda unidade e uma comunhão genuína de mente e de coração entre as pessoas. Consequentemente, a unção produz exatamente o mesmo efeito que a unidade plena e completa tem em qualquer contexto. Você ainda está assistindo? Sim. É por isso que Satanás é contra a unidade. Tudo o que Satanás faz é para criar algum tipo de desordem ou algum tipo de discordância, ou algum tipo de falta de unidade em qualquer coisa, não importa o quão pequeno seja, não importa o quão pequeno seja, não importa qual seja o assunto, porque para a desunião existem muitos temas para nos dividirmos. Qualquer coisa que cause desordem e falta de unidade é, realmente, uma luta contra a unidade, uma luta contra a unção do Espírito Santo. Então, quanto mais você luta contra isso, mais você está lutando para que o poder do Espírito Santo se sinta livre entre nós. Porque olhe para a Escritura, está escrito ali, o Senhor ordenou a bênção, até mesmo a vida para sempre. Vamos começar pelo versículo 1. Quão bom, se as pessoas não sabem o quão bom é. Harvest House, você sabe, é bom que vocês tenham esse grande edifício, mas isso não significa que Satanás não tem interesse. Satanás é mais parecido com um leão que está olhando para alguns búfalos que estão felizes pastando e comendo.
E o leão fica só olhando e dizendo: isso aí é o almoço. Ei, o pastor que estava falando, sabe? O jovem que estava antes de eu chegar, sim. Aquele cara, ele estava lá mesmo. Esse cara é ungido, mas espera. Mas Satanás gosta dele. Satanás vai gostar dele. Não. Veja bem, uma vez que tem um pouco de unção sobre você, você vira um alvo para o demônio. Só fica te olhando com olhos brilhando. Uau, isso vai ser uma carne grande. Se eu conseguir pegar essa, vai ser um pedaço grande. Vamos comer por 8 dias. Então, quando você está sendo usado por Deus, estou falando de quando a unção é nova na sua vida. Você tem que tomar muito cuidado porque você se torna muito desejado por um leão. Sim, eu vou te mostrar. Se você tiver um tempo livre, porque amanhã é um feriado prolongado e muita gente vai estar de folga, então seria uma ótima oportunidade para relaxar. Tudo bem? Que feriado é amanhã? Feriado de sábado. É como óleo precioso. O jovem, desculpa, não sei se você é jovem, mas quero dizer, o homem, ele é jovem? Você é jovem, Salomão. Ele disse algo. Isso tocou meu coração. Ele disse: nós não somos pessoas sem pais. Nós temos pais. Disse que nós temos pais. Nós temos orgulho de ter pais. Sim, eu fiquei tocado por essa afirmação. Nós não estamos apenas andando por aí sem pai. Nós temos pais que nos fizeram o que somos. Isso é uma bênção. Agora, quando você tem essa unção, versículo 1, por favor. Olá, olá, sim, tudo bem, né? É muito bom. E também é muito agradável. Porque foi bom para mim ouvir alguém falando e dizendo para as pessoas que você não é. Você bate palmas como se já tivesse escrito um livro antes. Você está batendo palmas. Quando alguém escreve um livro, eles dizem aplausos. E você bate palmas como se tivesse escrito muitos livros. E é algo que não te impressiona. Ei! Entender e compreender plenamente a unidade não é simplesmente tentar nos fazer saber que ele também vai escrever um livro, talvez um romance ou uma biografia, no próximo mês. E então, isso é algo completamente diferente e distinto do que esperávamos. Veja, eu estava olhando para um corpo, um homem em pé, e eu estava dizendo que seu braço está tentando virar uma cabeça, tentando crescer para cima e virar cabeça. Aqui somos ótimos em criar uma normalidade. O braço fica feliz em ser o braço e fica feliz em falar da cabeça, o centro de controle. E não há problema nisso. Quão lindo, quão bom e quão agradável é. Agora está realmente poderoso. É tão poderoso que a única coisa com a qual podemos compará-lo é uma unção. Versículo 2. Então você nem sabe se deve dizer que a unção é a mesma coisa que a unidade, ou que a unção cria unidade, ou que quando você está unido, a unção vem, ou quando a unção vem, ela se torna unidade. Qual vem primeiro? A gente nem sabe. Mas vemos que é como se tivesse o mesmo efeito, como se uma grande unção tivesse o mesmo efeito que uma grande unidade. Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Quero que a casa da colheita esteja muito mais sob uma unção nova e bela e ainda mais do que nunca.
Calaba SH Saúl Abishon Amanda. Ora, toda a terra tinha uma só língua e uma só fala, de fato, em todo lugar. Tudo bem? E aconteceu que, enquanto viajavam, eles encontraram uma planície na terra de Sinar e moraram lá. E disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos. E os queimaram completamente, e usaram tijolos em vez de pedra. Essa história não é realmente compreendida. E usaram betume como argamassa. E disseram: Vamos construir para nós uma cidade e uma torre cujo topo alcance os céus. E vamos fazer um nome para nós, para que não sejamos espalhados por toda a face da terra. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: O povo é um só e todos têm uma só língua. Eles têm as mesmas piadas, todos gritam os mesmos slogans. Eles têm uma só língua e é isso que eles começam a fazer. E agora nada do que imaginarem fazer lhes será impossível. Havia algum poder bom e agradável agindo sobre eles. E é assim. Você não sabe se é uma unção ou não, mas tem um poder muito grande. Há poder. Então vamos descer e confundir a língua deles, para que, quando eu disser algo, você me entenda errado, e quando eu disser algo, você pense em outra coisa, até que a gente não flua mais como costumava fluir ou como poderíamos fluir. E o versículo 8. Assim o Senhor os espalhou dali por toda a face da terra, e eles pararam de construir a cidade. Então agora você realmente vê algo em ação neste exato momento. E essas pessoas estavam prestes a construir e alcançar algo muito grandioso. Agora, era Niud quem estava construindo essa grande torre. Ele era o líder poderoso. E você vê, conforme a história continua, quando Deus... Veja, há dois poderes que poderiam estar agindo aqui. Uma delas é que, quando Adão, o primeiro ser humano criado, e Eva, as roupas que Deus, em sua infinita sabedoria e providência, fez para eles usarem, a história sagrada diz que foram dadas primeiramente a Enoque. E Enoque, por sua vez, as deu a Matusalém, seu filho, que as recebeu como uma herança preciosa e significativa. As deu a Noé. Esses são os descendentes. E quando Noé entrou na arca e saiu da arca, seu filho quem roubou essas roupas de seu pai Noé. Quer dizer, você não precisa acreditar no que estou dizendo, mas só estou te contando uma coisa. Então, quem contou para eles e deu as roupas para seu filho Cuxi? E Niud, de acordo com a história, também era o filho favorito de Cuxi, que era filho de quem? E ele vestiu as vestes, e então ele se tornou poderoso. Veja, na Bíblia diz que Niud era um caçador poderoso e se tornou um homem poderoso. Foi então que ele decidiu fazer tudo isso. Então talvez houvesse algum tipo de poder nisso. O que estou dizendo nem importa tanto assim. O que você vê aqui é uma torre muito poderosa alcançando o céu uno. Agora você sabe a altura desta torre? Esta torre tinha 5.433 covados de altura. Essa é a altura da torre. Agora vamos converter covados em pés. Um côvado é seu braço, 1 pé e meio.
Esse é um registro que temos dos livros antigos. Quais são? Quais? Que são mencionados na Bíblia. 5.430. Faça o cálculo. Eu já sei a resposta, mas estou apenas pedindo. Eu já sei a resposta. Quanto é em pés? 5.433 covados vezes 1,5 pés. Quantos não? Qual o número total? 543. 3 vezes 1,5. Sim. 8.149 pés de altura. Mudar para metros. Enoque 8.100 e o quê? 49. Mude para metros. O que você ganha? Quanto? Não consigo ouvir você. 2.469 metros. Edifício mais alto da Terra. Pesquise no Google seu telefone. O edifício mais alto da Terra? Sim. Qual é a altura do edifício mais alto? Google. Eu já te disse, estou quase terminando de pregar. Qual é a altura dele? O que é isso? Calipa ou o quê? Qual é a altura? Quanto? 820. 829 metros. 829 metros. Esse é o edifício mais alto da Terra atualmente. Sim. Então a Torre de Babel, de acordo com... Você pode fazer sua própria pesquisa. Eram 5, 4, 33 covados são 2, 4, 6, 9 metros. São 3 vezes. 3 vezes 8 é 24. Sim, 3 vezes a altura de Ezi, que está no céu. Sabe, quando você sobe lá, você tem luz do dia lá em cima e clima diferente lá embaixo. Eu nunca estive lá em cima, mas... E a torre? Agora você sabe a circunferência da Torre de Babel? Foram 3 dias de caminhada. Sim, 3 dias de viagem. 3 dias de caminhada até a circunferência. Então essas são as medidas do antigo livro da Torre de Babel. Você não precisa acreditar nisso. Mesmo, isso mostra que a torre era fantástica. Que até hoje você nem consegue imaginar. Sem tecnologia, as pirâmides. Recentemente eu estive na pirâmide e pude ver o tamanho dos blocos. O tamanho dos blocos é como a minha altura. É um bloco só, desse tamanho enorme. Só um bloco. E eles foram empilhando. E eu entrei na pirâmide. Fui até o coração, subi e passei por todos os túneis para chegar onde o faraó foi enterrado. A sala interna, no interior da pirâmide. Não é pouca coisa. Eles construíram uma igreja há 6.000 anos, muito antes de Jesus nascer. Sim, de qualquer forma. O que estou tentando mostrar a vocês é que grandes e grandiosas conquistas são como ser ungido. A unidade que ela cria pode levar à realização de grandes coisas para Deus. Então minha oração por você é que você realmente receba essa unção. Sim, e creio que você já recebeu a unção. Agora, para concluir, vamos para a primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Lindo. Versículo 5. Pois,
Se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Uau! Então, o próximo verso. Não sou novato. Nenhum novato a menos. Enchendo-se de orgulho, ele cai na condenação do diabo. Agora, novato significa novo. Nova unção. Esse é o problema das novas unções. Veja, novato significa alguém que acabou de aparecer. Quantos jovens acabaram de aparecer? O bispo Colin é casado há 40 anos. Não que ele tenha 40 anos de idade. Ele é casado há 40 anos. Não é um novato. Não é novo no ministério, nem na vida, nem na experiência. ILT, Drake igual 0,5 SIGT. Você está realmente entendendo o que estou dizendo? Muitos de nós que desejamos ardentemente a unção somos ainda bastante novos e estamos apenas extremamente empolgados e muito felizes com a unção. Mas tem uma coisa. A primeira pessoa nova que já teve essa nova e poderosa unção foi o diabo. ILT, Breit igual 0,5 SIGT. E ele teve um grande e significativo problema quando foi ungido. Não seja um novato para não se ensoberdecer. Ele teve a mesma experiência que o diabo teve. Sim, ele teve a mesma experiência ruim que o diabo teve. A condenação do diabo. Veja, você pode pensar nesse versículo como sendo a condenação que o diabo vai trazer sobre você. Não, não, é a condenação que aconteceu com o diabo. Você percebe a diferença? Sim, a condenação do diabo. Não é a condenação que o diabo vai fazer você ter, mas é o que aconteceu com o diabo. É o que ele experimentou porque se encheu de orgulho. Então, na nova e poderosa unção e em novas posições, em novos lugares que Deus verdadeiramente nos dá, todos nós devemos sempre lembrar, aleluia, que o primeiro e original novato foi o próprio diabo. ILT, Breit igual a 0,5 SIGT. E muitos orangos são, na maioria, novatos. O que é um novato? Um novato é alguém que é novo naquela situação ou novo no trabalho. Ele é um iniciante. Ele é alguém que foi recebido em período de experiência. É alguém que está fazendo um trabalho há pouco tempo. É por isso que eu estava explicando que esta não é uma unção para novatos. Não é uma unção de novato para o presidente realmente vir aqui. Temos, então, 4 dimensões de ministério muito importantes. Você sabia disso mesmo, verdadeiramente? Olá? Olá! Acho que vocês não estão interessados no que estou falando. Acho que vou para casa. Apocalipse, capítulo 10 e versículo 11. Apocalipse 10 e versículo 11. Diz que você profetizará novamente. Número 1 para muitas pessoas. Agora tem muita gente aqui. Número 2 para nações, para países diferentes. Número 3 para línguas, para idiomas diferentes. E o número 4 para reis. Hoje o rei esteve aqui. O rei esteve aqui. Estávamos em comunhão com o rei. Você vê. Você pode nunca ver um rei.
HU. Sim, mas eles disseram que você deve ser professor, depois de ler um livro. Então, um novato é alguém que é novo e não existe um novato. Um novato não será facilmente visto como rei. Quando somos novatos, não vemos reis. Leva tempo até você ver um secretário municipal ou algo assim. O primeiro novato, que foi ungido e recebeu uma posição, caiu no que chamamos de condenação do diabo. E eu oro para que você nunca seja alguém que caia na condenação do diabo. Mas, se você acha que o diabo não está te olhando com desejo, então você não assistiu à vida selvagem o suficiente. Você precisa começar a assistir à vida selvagem. Todo cristão deveria assistir à vida selvagem para ver como os leões te observam, desejam você, te olham pulando e saltando e pensam, as pessoas olhando. Quero dizer, olha só o almoço delicioso e substancial que sobe no ar e depois desce suavemente. Olha, isso é bife suculento, costeletas de porco grelhadas e perfeitamente preparadas, realmente incrível. Então você deve ter cuidado. E nesta nova unção, quero que você ouça com atenção. Como acabei de ler, Ezequiel 28, ele disse: Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Uau! Perfeita tecnicidade foi encontrada. Veja, é por isso que a unção é assim. É como se fosse uma coisa boa. Vocês estão unidos. Quer dizer, você não sabe, é a unidade que está trazendo a grandeza? É a unidade da Harvest House que nos deu a graça de chegar até aqui? Ou é a unção? Ou a unção foi criada ou trazida pela unidade? O que é isso, afinal? É por isso que você nunca vai saber de verdade se é isso ou aquilo, porque é exatamente a mesma coisa e tem exatamente o mesmo efeito. E é por isso que em cada esquina, Satanás adoraria se infiltrar e levar você a ter o mesmo problema que ele teve, que o fez cair na condenação do diabo. Ele quer que você seja exatamente o mesmo que era perfeito desde o dia em que foi criado até que a iniquidade foi encontrada em você. Número 2, Ezequiel 28, 14. Ele disse que você era. Quero que você leia o New CHCHT. Você foi ungido como um poderoso e divino querubim guardião celestial e sagrado. Satanás conhece a unção mais do que você. Ele conhece pessoas ungidas. Ele fareja e sente o cheiro delas quando entra em um ambiente. É por isso que o jovem que estava liderando, aquele cara é ungido. Aquele cara tem um espírito sobre ele. Ah, sim. Mas isso faz dele um alvo. Isso faz dele um alvo. Satanás fareja os ungidos e diz: Estiel, um dia eu tive uma visão. Eu estava orando em algum lugar. E onde eu estava orando? Na verdade, havia uma fileira de casas, tipo aqui, como se fosse uma ilha ali, mas era no meio da noite. Então, de repente, uma carruagem veio em alta velocidade e a carruagem poderia simplesmente ter passado direto e ido embora. Mas uma carruagem veio em alta velocidade e parou bem na frente da casa, no canal entre onde eu estava. E, então, havia outra casa do outro lado. Parou bem ali. E havia uns 3 demônios, parecidos com dragões, na carruagem. E a carruagem realmente parou com um rangido.
E eles disseram: é daqui que está vindo. Porque eu estava lá orando. Eu já estava lá orando há um tempo. É daí que vem. Você foi ungido como um querubim guardião, depois devidamente e formalmente ordenado. Pessoas ordenadas. É por isso que estou falando de uma nova unção que eu poderia chamar de unção de novato. Sim, então, quando você vê o pequeno óleo em você, é por isso que você tem que falar como o cara estava falando. Não somos pessoas que não têm paz. Nós temos paz. Nós temos paz. Amém. Uau. Verso 14, versão americana. Nós. Esse. Sim. Agora, você era o querubim ungido e protetor que cobre, e eu coloquei lá em uma posição de grande importância e responsabilidade. Colocação. Posicionamento. Eu coloquei você lá. Você precisa ser humilde quando for colocado em um lugar. Você foi colocado lá. Você foi colocado lá. Você foi colocado lá. Não se esqueça de que você está ali. E seu lugar pode ser ocupado por outro. Leia. Eu coloquei você lá. Eu coloquei você. Sabe, se ao menos lembrássemos como fomos colocados por Deus em certos lugares, não brincaríamos com a grande graça que nos foi dada. Então, todos que fazem parte desta igreja e todos que fazem parte de qualquer ministério, não se esqueçam. Veja, às vezes eu acho que quando as pessoas são colocadas em posições, eu penso, não sei o que acontece, mas é o Lúcifer. Você esquece que não era. Não decidiu estar onde está. Alguém tomou a decisão. Vou te colocar aqui. E subiu a sua cabeça. Agora, você pensaria que, quando há uma grande unção, um grande ministério e uma grande igreja como esta, todo mundo lembraria do seu lugar. Ah, não é assim, de jeito nenhum. É por isso que eu digo que Satanás está arquitetando tudo para nos levar a não estarmos unidos. Porque não estar unido é como não estar ungido. E todos os livros sobre lealdade ensinam e afastam a desunião, a raiva, a ingratidão e a mente dividida. É isso que eles realmente fazem. Então, é como expulsar demônios, expulsar Lúcifer e abrir espaço para sermos unidos e ficarmos felizes com tudo que foi feito por nós. Eu te coloquei ali. Depois, eu te dei privilégios especiais. Quais são esses privilégios especiais? Bíblia Message, filhos. A versão Message da Bíblia. Estou falando sobre uma nova unção. Você está prestando atenção? Você está acompanhando o versículo da Bíblia? Você era o querubim ungido? Eu coloquei você na montanha de Deus. Você passeou com magnificência? Parece um casamento, não é?
Você passeava magnificamente entre as pedras de fogo. Uau! Caminhando pelo corredor. Privilégios. Você deveria ver pastores brigando com suas esposas. Virão sentarão igreja. Usam cor azul, azul, vermelho, vermelho, amarelo, amarelo. Mas estavam brigando no carro. Você passeou com magnificência? Privilégios especiais. Então, você se tornou atraente? Veja, a unção te deixa atraente. A unção te deixa atraente. Aleluia! A unção te deixa atraente. Receba o espírito de atração. Eu oro para que esta casa seja cada vez mais atraente. Que qualquer pessoa que venha aqui volte novamente. Pai, que assim seja. Que aqueles que vieram voltem. E quando eles vierem, que venham com mais gente. Eu oro por esta casa. E eu oro para que esse espírito de atração esteja sobre eles. Em nome de Jesus. Recebam, em nome de Jesus. Agora, olhe para isto. Lindo. Você é atraente. Você é o querubim ungido. Você passeou com magnificência. Lindo. Agora, versículo 17. Seu coração foi elevado. Seu coração elevou profundamente, encheu de alegria imensa e radiante, porque você era linda e esplêndida. Veja, a unção te embeleza, mas, quando é uma experiência nova, ser bonita. Isso pode afetar você e fazer com que seja destruído. E o diabo era forte. As meninas passam por isso. É assim que perdem a virgindade. São abusadas e sexualmente destruídas pelos homens. Porque é uma nova experiência ser bonita. A beleza é uma experiência. Ser bonita é uma experiência. As pessoas querem você. Pessoas como você dizem o quê? Olá, querida. Você é literatura. Você bloqueia a visão. Não consigo ver mais linda. O álbum. Você foi criado ou você foi criado? Por assim dizer. Você foi criada ou foi esculpida? Sabe, essas são cantadas de verdade que as pessoas já deram. E as meninas ficam tão afetadas. Alguém olhar para você e dizer, cara, você foi criada ou foi esculpida? É uma experiência ser bonita. Sim. E se você não for forte, estou falando de um som. Quando é novo para você, é uma experiência nova. Quando um som te faz bonita, ele vai te deixar atraente. Você lembra que ele disse, você é ungida, você como um querubim, então eu te designei. Exceto, é uma experiência incrível ser atraente. Também quando eles sentam, você sente eles. Estão falando coisa boa. Você não é novato. Alguém te apresenta. Você é ótimo. Você pensando que esse cara não me conhece. Ele fala sem saber meus problemas. Não o ouvirei. Isso é isso que você diz com certeza. Mas quando você está apaixonado, você é o mais poderoso. Diz sim. Eu disse que você é muito ungido. Ele percebeu isso. Ainda bem que ele percebeu isso. É porque a beleza é novidade para você. Sim. Mas quando um homem chebe e te diz onde você foi criada, é um homem. Olha o que você quer. Quero te descrever.
mas tem medo das palavras que vou usar quando ele começa a falar assim. E você não é novata. Você diz: olha esse homem. Será que ele acha que eu sou bobo? É isso que ele diz às pessoas. Ele deve ter dito isso para umas 100 outras garotas. Estas são as suas falas. Ele tem as falas. Parece que seu rosto é familiar. Então você me lembra alguém. Uau! Você é qualquer que seja o rap. Comece a falar e você vê esses raps. E eles funcionam. A senhora pode ter 60 anos. Ela que nisso está afetando. Sim, ela tem 60 anos. E H diz: você está vivo? Por que você está sentado aí como se estivesse em uma ilha? Vem, vem. Eles são diplomáticos. Sim. Seu coração se encheu de orgulho porque você era bonito. E ele diz que você transformou sua sabedoria através dos seus pecados. Que a sabedoria que você tinha. Você é uma pessoa sábia. Às vezes você vê que o cara é um homem sábio. Esse cara é um bom homem de Deus. Bom pastor. Pensa de um jeito. Tinha algo ali. Ele tinha algo. Você tornou sabedoria. Você fez gente odiar. Eu te enviei até a terra. Eu te humilhei diante dos reis para que eles pudessem te ver. Lúcifer era atraente. Você está ouvindo agora? Muda para a versão da Bíblia a mensagem. Muda para a Bíblia a mensagem. Sua beleza subiu à sua cabeça. 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 Quero dizer, as pessoas começaram a desejar ir até você. Um cara disse: sabe, a igreja cresceu desde que você assumiu aquela filial. Você sabe, quero dizer, as pessoas chegam, compram mensagens e fitas. Minhas mensagens são muito procuradas. Uau! É porque a novidade para você, para as pessoas comprarem ou adquirirem as mensagens. É uma nova experiência. Eu só toquei nele e ele caiu sob o poder. Quando eu vou, eu digo: receba, 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 receba. Ele estava recebendo. É uma nova experiência para você. Não, novas unções são maravilhosas. Mas você tem que ter cuidado quando estiver experimentando o poder da unção. Uma unção é nova, pois você pode cair exatamente na mesma condenação que o diabo experimentou. Sim. Ou sim. Você corrompeu sua sabedoria ao usá-la para obter fama mundana? Olá agora. Versículo 16. ONU e L.T. N.L.T. Mure a divisão, por favor. Linda, uma bela e nova tradução viva. Você contaminou seus santuários com seus muitos pecados e seu comércio desonesto. Agora, qual é o ofício de Satanás? Ele é um espalhador de boatos. Você sabe o que é uma fichonga? O que? Veixeiro. Alguém vendendo peixe? Veixeiro. Ele negocia com peixes. Ele é um espalhador de boatos. Ele lida com rumores e histórias.
É por isso que a história é surgindo em torno de todos aqueles que servem a Deus. Sim, pessoal. Sim, mandar romano. Vocês contaminaram seus santuários, e eu te bani em desgraça do monte de Deus e te expulsei. Que versão é essa? Versículo 16. Eu expulsei você, almirante, poderoso guardião do seu lugar entre as pedras de fogo. Você será demitido. Algumas pessoas devem ser demitidas. Elas não devem ser aconselhadas. Elas devem ser demitidas. Demitir é o remédio. Tente aconselhar um demônio. A primeira coisa é: você é maior do que Deus. Você é mais sábio e misericordioso. Foi o que disse você. Então eu te bani e eu te expulsei. Poderoso guardião do seu lugar entre as pedras de fogo. Eu dispensei você. Há pessoas que devem ser dispensadas. Eu. Isto de fato. Ó, Sim. Quero mostrar-lhe um colete. Reze para que eu não encontre esse versículo. por que eu te expulsei? Guardião todo-poderoso, da minha presença e do meu reino, por causa das suas ações e da sua desobediência, que me levaram a tomar esta decisão irrevogável e definitiva. Veja, Hebreus 10, 28. Aqueles de vocês que são mais gentis do que Deus. Deus quer ver você depois da igreja para que ele possa conversar com você sobre misericórdia e bondade. Agora, aquele que desprezou a lei de Moisés morreu sem qualquer misericórdia diante de 2 ou 3 testemunhas. Veja, isso na verdade é realmente justiça antes que a misericórdia possa entrar em cena. Primeiro de tudo, não é aquele que desobedeceu, mas sim o que despreza, como a sua atitude, antes de tudo, em relação à lei. Sem misericórdia, você está acabado. 2 ou 3 vezes. 2 ou 3 testemunhas. 2 ou 3 pessoas viram esse comportamento e essa atitude. Você terminou. Assim, olha só. Olá, quem está pegando o meu verso? Aquele que desprezou a lei de Moisés. Você zomba disso. Você tem atitude. Você sabe disso. Você nem sequer desobedeceu. Você simplesmente tem uma atitude, um ar, um sentimento, um estado e uma postura não ditos. Você terminou 2 vezes essa coisa. 3 vezes essa coisa. Sem misericórdia. Acabou. A gente tolera muita besteira na igreja. Então, algumas pessoas já tiveram mais de 7 oportunidades desse mesmo comportamento e ainda estão por aí. Aquele que desprezou Moisés morreu sem misericórdia com 2 ou 3 testemunhas.
Você terminou. Segunda vez. Terceira vez. É a segunda vez que tem atitude e faz cara. Você não sorri. Não diz pra mim, sua cara é assim. A gente sempre fica intimidado pelo seu silêncio. Essa é a segunda vez. Essa é a terceira vez. Acabou. Você terminou. Olha só, aquele que desprezou, não desobedeceu. Desprezou você. Virou o nariz quando eu estou pregando. Você tem atitude. Você se comporta de um jeito. Sua expressão facial é como se você desaprovasse de alguma forma. Aquele que desprezou Moisés, Senhor, 2 vezes, 3 vezes. Acabou. Voltando para Ezequiel 28, versículo 18. Você profanou a NLT. NLT, Sam, por favor. Você contaminou seu santuário com sua prostituição e seu comércio desonesto. Qual era a sua profissão? Histórias, rumores, coisas caminhosas, fofocas, espalhando os erros das pessoas. Seu comércio é você sair por aí contando histórias de um para outro, para outro, para outro. Mana, ele disse, então eu trouxe fogo de dentro de você. A maioria dos orandis se destrói sozinha. Ninguém os destrói. Eles se enforcam com as próprias palavras. Um dia eu tirei um pai espiritual. Ele estava falando sobre alguém e disse, esse cara, eu fiz isso por ele. Eu fiz isso por ele. Ele queria alguém para conversar. Então ele estava conversando comigo e disse, ele disse, esse homem será enforcado. E ele disse que será enforcado pelas próprias palavras. E ele falou tantas coisas sobre ele. As coisas, sim. Então eu trouxe fogo de dentro de você. Sim. Existem muitos orandes. Eles não serão destruídos por nada externo. Será o fogo de dentro, que vai transformá-los em nada. Eu te reduzi a cinzas no chão diante de todos que estavam assistindo. Há pessoas que deveriam estar aqui, que deveriam ter enviado felicitações ao Bispo Collins, deveriam ter enviado uma oferta. Entre 2018 e 2024, várias pessoas saíram desta igreja. E essas não são partes que deveriam ter sido partes miseráveis. Falta ali fidelidade. Mas ele diz, eu trarei fogo de dentro de você e o consumirei. Você, uma criança, você não aprenderá a ser humilde. Você está falando sobre paz. Alguém deve estar louco. Finalmente, carta de Timóteo 3, versículo 6. Eu disse o versículo 6? Sim. Primeira carta de Timóteo 3, 6. Ele não deve ser um novo crente, para que a situação não lhe suba a cabeça e o diabo não o faça tropeçar. Não é a novidade nesta unção. Então, que Deus realmente te abençoe, que a unção seja ainda mais forte e que ela seja sempre fresca na sua vida. Amém.
5,433 covados. Este é um edifício realmente impressionante, com 2.469 metros de altura. Uma verdadeira maravilha arquitetônica e uma estrutura notável. 3 dias de viagem e algo impossível de se fazer hoje. Qual é o edifício? Se começarmos a caminhar sem parar por 3 dias em uma circunferência, você consegue imaginar como a largura se confirma? Há tantas histórias, como quando subiam argamassa. Levava anos para descer. Ir e voltar. Era tão alto, tudo físico. Sim, Manuel, levava 2 anos. E às vezes as pessoas começavam a tirar coisas. E quando a confusão começou, eles começaram a jogar coisas no pilão. Quando eles pediam argamassa, jogavam coisas nas pessoas que estavam chegando. Lá em cima. Eles diziam que iam matar Deus. Eles estavam atirando flechas para matar Deus no céu. Todo tipo de coisa, mas a confusão veio. E você vê que com a união conseguimos fazer grandes coisas. Isso é uma grande bênção. Que todo esforço que está por vir seja amarrado pela sua nova unção. Que esse esforço seja bloqueado em nome de Jesus. E quando Deus derrama uma gota sobre você, pela graça, você não vai cair na condenação do diabo, mas vai sobreviver. Um dia você vai dizer: estou casado há 40 anos. Estou no ministério há 40 anos. Tenho servido a Deus todos esses anos. E pela graça, isso não me atrapalhou, nem me destruiu. Sim, eu estive lá, consegui permanecer todos esses anos. Então eu oro por todos os filhos desta casa. Meus queridos pastores, sinto um grande amor por vocês. Essa mensagem é para todos vocês. É para todos nós. Não vamos ser afetados pela novidade do poder e da graça que está sobre nossas vidas e pela linda unção. Cada um em pé. Cada um em pé. Cada um em pé. Ruados se levantem. Por favor, vamos todos ficar de pé. Obrigado. Levante sua mão. Estamos apenas rezando. Jesus, Jesus. Nós levantamos nossas mãos. Levante as mãos agora mesmo. Invoque Jesus. Pai, obrigado. Obrigado pela sua bondade. Obrigado pela sua gentileza. Obrigado pela sua bondade. Agora vejo no reino do Espírito grandes realizações. Eu ouço a palavra grandes realizações. Grandes realizações. Vir. Grandes realizações acontecem. Grandes realizações serão realizadas pela mão do Senhor. Mamu sermunoha mandala mandoliba cabalá de pandolo mondeli bitendalo mandel balama laula matabara balala. Pois assim diz o Senhor, ainda farei mais coisas. Pois quando você puder, de fato, passar pela fase inicial da novidade da unção e, então, chegar à firmeza e à solidez da unção, você realizará ainda muito mais por meio da sua inabalável firmeza e da beleza que eu pessoalmente lhe darei. Ela não o corromperá, mas você permanecerá firme nela. O lepreis andobre savatumai. Coloque a sua mão na cabeça agora mesmo e receba o dom de Deus, uma transmissão do Espírito Santo. Pois vem novas unções para níveis mais elevados, para novas realizações, maiores realizações, passos maiores, passos de fogo, passos de poder, passos da bondade do Senhor.
Terrimon Bior, o homem bel amalandolo oluitiza, significando declarar a tia um date dizer viscarefu considera a tia um. Mentira rimararem de Halel Darara mentioned. Wi-Fi Halel Darara se especifica, lilocatela em bordo. Desestate, me identifiquem-se, both individuals and establishes, a geographical contexto for Halel Darara e vim bordo. Insurem a original, informations conveia de flear lia curatele. Vodori. Lembrete, lembrete. Lembrete. Alomo, álamo. Emonda. Enditelen. Desardenames. Manderala mandolo mal mandolo mared nanderiandal mundal indizon indício fortun indial diaste. Levante sua mão e agradeça-lhe agora por uma nova, abundante e divina graça que está vindo sobre você neste exato momento, uma bênção que se manifesta em sua vida e que se derrama abundantemente sobre você, trazendo consigo renovação, esperança e a promessa de um futuro brilhante. O Amba S. Cassi Catalanda Fezera Faladeia Alveruza de Lídia, Delarbo, Abuda, Leirir, Candolanda, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Binda Manavo Paloma e F. U. Please. Obrigado. Obrigado. Andal. Quero dizer isso ao Bispo Coren. Ele diz agora: obteve-lhe um ministério mais excelente? Ouçam, eu quero dizer a todos. Há um ministério mais excelente do que aquele em que você está hoje. Há um ministério mais excelente do que aquele em que você está hoje. Há algo mais excelente do que onde você está hoje. Quanto, ele também é o mediador de uma aliança verdadeiramente muito mais excelente. Há um ministério ainda mais superior e significativamente consideravelmente maior para cada um de nós. Pai, agradeço-te por ser o bispo. Eu profetizo sobre ele algo mais excelente, porque isso é excelente. Mas há mais coisas excelentes. Deixe que mais excelência substitua a excelência. Que o melhor, o mais excelente, o mais abençoado, substitua completamente o que já temos e possuímos. E eu oro fervorosamente com grande fé pelo bispo desta casa e por toda a sua liderança. E eu o provoco no âmbito do Espírito. Eu o provoco no âmbito do Espírito, provocando uns aos outros ao amor e às boas obras. Eu oro por ele aquilo que for mais elevado, isso lhe seja concedido. Pai, eu te agradeço pelos teus servos. Eu te agradeço pelo domingo. Eu te agradeço pelos dons, apenas mais alto e apenas mais excelente. Que você veja um poder que ainda não viu até agora. Que você veja uma glória que ainda não viu até agora. E que você veja um ministério maior e melhor do que tudo que já viu até agora.
que o seu fruto alcance os confins da terra, e que o sol nunca se ponha sobre as suas igrejas. Por toda a terra, que o sol nunca se ponha do leste ao oeste e ao sul. O Senhor lhe conceda o púlpito da terra e o púlpito do mundo inteiro. Em nome de Jesus, o Salvador do mundo. Macaron, Dazi, Xandola, Mandala. Obrigado por esse poder e essa graça. Por grande bênção e transmissão é o ouro. E eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, amém. Abençoe as crianças. Abençoe as crianças. Toque suas vidas. Que a unção seja bela em suas vidas. Coisas boas. Deixe-os crescer e experimentar bondade do seu poder, bondade do seu poder, bondade de sua graça, bondade da graça. Jesus, Jesus, receba a todos. Levante sua mão. Receber. Dê-me o óleo. Receba novas unções. Todos vocês, apenas receba. Pegue agora. Receba o poder. Receba o poder para seu ministério. O poder. O Senhor te abençoe e te unja. Flua no dom de Deus. Flua no dom de Deus. Apodia. Qualquer um que eu tocar. Senhor, para o futuro. Que hoje seja um dia importante. Que hoje seja um dia importante. Que hoje seja um dia importante. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que hoje seja um dia importante. Seja abençoado. Seja abençoado. Seja abençoado. Receba, 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 receba. Eu ouço nos meus ouvidos, maior e melhor. Todos estão de pé, onde quer que você esteja. Receba maior e melhor, maior e sempre algo maior, maior e melhor, sempre algo mais excelente. Receba maior e melhor, maior e melhor, maior e melhor, maior e melhor, mais excelente, mais poder, mais receba, receba. Que o Senhor te abençoe e te ajude a ser abençoado, em nome de Jesus, e seja abençoado. Obrigado. Levante as mãos agora mesmo. Lembra que eu te disse? Você pode simplesmente ver uma virada e se tornar abençoado. Seja fiel, meu amigo. Basta em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças. Ouça, essas são 2 palavras para a sua casa, maior e melhor. Pai, que caia sobre todos que estão aqui assistindo, maior e melhor. E Senhora, deixa a palavra mais excelente, que seja para todos. A partir de hoje, um novo ministério começa, uma nova vida começa, novo ministério, em nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe a todos. Deus te abençoe. Muito obrigado, 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 obrigado.